nossos cumprimentos a todos. E vamos então dar prosseguimento no estudo do livro Divaldo Franco Responde, volume 1. E foi-lhe feita a seguinte pergunta: quem é médium pode cobrar? A resposta foi: aprendemos com Jesus que tudo aquilo que recebemos de graça devemos dar. Allan Kardec elegeu como bandeira da mediunidade a oferta daquilo que não nos pertence. No meu caso e no caso do venerando apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier, assim como de muitos outros servidores de Jesus, reconhecemos que as informações procedem de entidades desencarnadas, não de nós, sem que nos permitamos lucrar com aquilo que não nos pertence. Essa é a razão de não termos o direito de receber qualquer benefício, próximo ou remoto, dessa atividade que dignifica a criatura humana. Aqueles indivíduos que se utilizam da mediunidade, profissionalizando-se, embora com todo o respeito que nos mereçam, estão lesando a consciência cósmica, embora possam fazê-lo, devido ao seu livre arbítrio. O Espiritismo nos ensina que todo labor dessa natureza deve ser realizado gratuitamente, porquanto é dessa forma que recebemos do Senhor. Vamos recordar que o médium precisa trabalhar e prover seu sustento, como qualquer outro cidadão, mas deve fazê-lo em uma profissão comum. A tarefa mediúnica deve ser exercida fora do horário de trabalho profissional, de forma totalmente gratuita e desinteressada. Dentro da doutrina espírita, a orientação é clara e fundamentada no princípio: dai de graça o que de graça recebeste. Em Mateus capítulo 10, versículo 8. Conforme bem detalhado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns. A mediunidade não é um talento pessoal ou profissional, mas um empréstimo da espiritualidade para o auxílio mútuo e a evolução do próprio médium. Como o fenômeno depende do concurso de espíritos desencarnados, que não recebem pagamento, seria ilegítimo o intermediário humano lucrar com um trabalho que não realiza sozinho. Kardec adverte que o comércio do sagrado afasta os bons espíritos quando há interesse financeiro envolvido. A faculdade pode se desvirtuar ou ser retirada. Abre-se porta para interferência de espíritos mistificadores ou de baixa vibração, que se sentem atraídos pelo interesse material. O médium pode ser pressionado a produzir um fenômeno ou uma mensagem mesmo, quando não há comunicação real, podendo levar a fraude involuntário ou consciente. O objetivo da mediunidade no Espiritismo é a caridade. Cobrar por um conselho, um passe ou uma psicografia transformaria o auxílio espiritual em serviço comercial, retirando o mérito moral da ação e contrariando a base da reforma íntima e do amor ao próximo.
Vamos para outra pergunta dirigida ao Divaldo. Como a pessoa que recebe uma mensagem escrita, psicografada, pode ter certeza da veracidade daquilo que ele está recebendo ou se aquilo é falso? E Divaldo responde: a verdade é muito clara pelos seus conteúdos, pois que se conhece a árvore pelo fruto que produz. No caso do venerando Chico Xavier, ele não mantinha nenhum contato prévio com as criaturas que estavam em busca das mensagens. E quando recebiam as mensagens, elas eram portadoras de informações valiosas, desconhecidas do médium, tais como palavras típicas do relacionamento íntimo entre a mensagem do desencarnado e o familiar, conselhos, comentários pessoais, nomes de membros da família reencarnados ou desencarnados, datas especiais, palavras em idiomas estrangeiros de acordo com a nacionalidade do comunicante, não havendo a menor hipótese de serem fraudes ou terem outra explicação. Caracterizou-se o correio de luz do venerando apóstolo Chico Xavier pela nobreza, pela limpidez na maneira como era exercido. A pessoa perdia-se na multidão, sem nenhum contato prévio com ele. Antes do labor, ele atendia alguns necessitados que o buscavam para outros fins e anotava, às vezes, determinados tipos de pedidos. Nunca, porém, propunha qualquer interrogação em torno de familiares desencarnados, como datas, nomes, ocorrências, como infelizmente vem sendo feito por alguns insensatos. Sou testemunha, porque eu o conheci por mais de 40 anos e recebi de minha genitora uma mensagem através dele, dando-me dados que eu demorei mais de 2 anos pesquisando em cartórios para poder confirmar a veracidade. Então, nesses casos, as comunicações autênticas facilmente podem ser identificadas pelos seus destinatários, pela maneira carinhosa própria de cada um se expressar, pela utilização de palavras muito típicas e revelação de informações que são desconhecidas, algumas das quais somente podem ser confirmadas posteriormente. Kardec estabeleceu que uma comunicação deve ser lógica. Se o espírito diz algo que contradiz as leis da natureza ou os princípios básicos da ética e do amor, a mensagem deve ser questionada. Por isso, a recomendação espírita é sempre analisar a mensagem com serenidade, sem o deslumbramento cego, mas com abertura para o consolo que ela pode trazer. É melhor rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, única teoria falsa. Em Erasto, no livro dos Médiuns. Para exemplificar, vamos trazer um caso que no Brasil o uso de cartas psicografadas em tribunais é um tema fascinante
que mistura direito, ciência e espiritualidade. Embora o sistema jurídico brasileiro seja laico, o princípio do livre convencionamento motivado permite que o juiz aceite diferentes tipos de provas, desde que não sejam ilegais. O caso mais emblemático que abriu precedentes ocorreu em Goiânia, em 1976, envolvendo o médium Chico Xavier. É um caso conhecido como caso Maurício Garcês Henrique. Maurício, de 15 anos, morreu com um tiro acidental disparado por seu amigo José Divino Nunes. José foi indiciado por homicídio culposo. Meses após o ocorrido, Chico Xavier psicografou uma carta de Maurício endereçada a seus pais. Na mensagem, o jovem detalhava o acidente, isentava o amigo de culpa e explicava que o tiro fora um imprevisto enquanto brincavam com a arma. O juiz Orimar de Bastos aceitou a carta como prova documental. Ele fundamentou sua decisão na idoneidade de Chico Xavier e na riqueza de detalhes da mensagem, que foram confirmados por perícias técnicas. José Divino foi absolvido. Dificilmente uma carta psicografada decide um caso sozinho. Ela funciona como um reforço a outras provas, testemunhais ou periciais, para ajudar o juiz a formar sua convicção. Perante a visão do direito atual, o uso ainda é polêmico. Muitos juristas defendem que, como o Estado é laico, provas de origem religiosa não deveriam ter valor jurídico. Outros argumentam que, se a perícia provar que a caligrafia é real e o conteúdo é fidedigno, a mensagem deixa de ser religiosa e passa a ser uma prova técnica. Vamos a um outro exemplo, que é o caso de Yara Marques Barcelos, ocorrido em 2003, no Rio Grande do Sul. É um dos exemplos mais modernos e debatidos sobre aceitação de mensagens mediúnicas na justiça brasileira. Diferente do caso clássico de 1976, esse contou com tecnologias de perícia mais avançadas. Yara Marques era servidora da Justiça Federal e foi encontrada morta com um tiro. O Ministério Público acusou seu ex-namorado, Edemar Rodrigues, de homicídio qualificado. A acusação suspeitava que ele não aceitava o fim do relacionamento e teria simulado um suicídio para encobrir o crime. A defesa de Edgar apresentou uma carta psicografada pela médium Célia Diniz, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que nunca conhecera Yara ou sua família. Na mensagem, o espírito de Yara descrevia com detalhes seu estado profundo de depressão na época, o momento em que decidiu tirar a própria vida, a isenção total de culpa do ex-namorado, pedindo que ele não fosse punido por algo que não cometeu.
Esse foi o ponto divisor de águas. A defesa solicitou um exame técnico realizado por peritos criminais. Eles compararam a escrita da carta mediúnica com agendas e documentos escritos por Iara em vida. Resultado: o laudo pericial apontou convergências gráficas impressionantes, como a inclinação das letras, a pressão do punho, a forma de ligar determinadas vogais, características que são muito difíceis de serem forjadas por uma terceira pessoa. O caso foi a júri popular. A defesa utilizou a carta não como uma prova mística, mas como um documento periciado que corroborava a tese de suicídio. Atualmente, o caso Iara Marques é frequentemente citado em faculdades de direito, porque levanta o debate sobre o Estado laico, onde há críticos e defensores. Continuaremos sobre o tema daqui a 15 dias. Muito obrigada e uma ótima semana a todos. Muita paz.